meus irmãos. Aleluia, né? Que gostoso poder adorar o nosso Deus através das canções. Pode assentar nesse momento, porque nós vamos adorar também através da nossa escuta, do nosso coração aberto para a palavra desse mesmo Deus que é santo. Nós estamos na série Bless, pastor Carlos iniciou semana passada, e Bless é uma palavra em inglês que significa abençoar, mas ela também forma um acróstico, né, com as palavras. E o pastor Carlos pregou a palavra B, que a gente pode abençoar as pessoas buscando primeiro em oração. Ele falou sobre a oração, buscar primeiro em oração. E hoje eu queria falar da letra L e da letra E, né, do Bless, dando sequência aqui nessa série de mensagem que é muito prática, né? A ideia aqui é a gente trabalhar coisas práticas para que seja fácil nós, como cristãos aí espalhados na cidade, possamos levar a bênção, porque nós somos abençoados para abençoar. Esse é o propósito de Deus. Claro, nos abençoar, mas não para parar em nós, né? Ele nos abençoa para que cada um sejamos também uma bênção em suas mãos. E uma forma, além de buscar primeiro em oração, que a gente pode abençoar, é ler as pessoas através da escuta. Ler as pessoas através da escuta. A gente sempre dá um jeitinho de ler as pessoas, né? De tirar conclusões, às vezes muito rápido, né? A gente está conversando, a gente já acha que entendeu tudo em relação às pessoas. E hoje a gente quer trabalhar isso, tendo Jesus como modelo. Como que a gente lê as pessoas através da escuta, de ouvir? Tem uma frase aí para vocês que diz: ser ouvido é tão próximo de ser amado que são quase indistinguíveis. Ouvir, escutar bem uma pessoa é muito próximo de amar uma pessoa. Está muito ligado. Você percebeu, né? A gente sabe que a gente vive num mundo onde as pessoas não têm tanto interesse assim de ouvir as outras. Tem um memezinho, né? Que é quando a pessoa está falando, o outro entende como se fosse um cachorrinho, blá, 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 né? Não sei se vocês já viram esse meme. Que você está ouvindo ali, mas o outro está falando e parece só um blá, blá, blá. Você não está escutando de verdade o que o outro está falando. Estava vendo a experiência de uma pessoa que ligou para uma empresa aérea buscando um suporte. E ela conta que após 15 segundos que discou 0800, veio aquela temida, né, voz dizendo: se você precisa de ajuda com blá, 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 diz que 1. Se você precisa de ajuda com, né, tal coisa, diz que 2. Se você precisa blá, 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 3. E assim foi. E ao fim dos blá, blá, blás ali, dos diz que isso e aquilo, a pessoa viu que não tinha nenhuma alternativa que servia para ela. E veio aquela temida vozinha dizendo: sua ligação é importante para nós, aguarde mais um momento na linha. Aí, é aquilo que a gente fala no popular, dá nos nervos. Dá nos nervos. Mas você sabia que a gente faz isso com os outros? Às vezes a gente se comporta como um call center, quando nós estamos ouvindo o outro. A pessoa começa a falar e você já liga o modo resoluções e já dá ali logo 2 ou 3 alternativas para a pessoa, quando na verdade às vezes ela só quer ser ouvida. E a gente já manda algumas alternativas do Disque 1, 2, 3. E eu queria ler com vocês aqui um texto da palavra, onde Jesus, ele mostra que ele é uma pessoa que ouvia as pessoas de verdade. Ele lia as pessoas pela escuta. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 35 ao 40, que diz assim: Jesus estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Algumas versões vão dizer misericórdia.
As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais alto. Quando mandava ele calar a boca, ele queria a compaixão de Jesus, ele queria a misericórdia de Jesus. Então ele gritou mais alto: Filho de Davi, tenha pena de mim, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E se você olhar o contexto dessa passagem, é muito interessante, porque Jesus estava indo para Jerusalém. E uma das últimas paradas antes de chegar em Jerusalém era Jericó. Uma cidade vizinha, tipo aqui Cambé. Todos os judeus, que se prezavam, eles iam para Jerusalém na época da Páscoa. Era a festa mais importante. Jesus morre na época da Páscoa. Jesus é o Cordeiro de Deus imaculado. E Jesus está indo ali também para essa festa e passando por Jericó. Jericó está abarrotada, é uma multidão. Estão todos indo naquela direção. E no meio daquela multidão, daquele barulho todo, Jesus, com seus ouvidos treinados para escutar a alma humana, ele escuta lá ao fundo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Jesus escuta no meio de tantas vozes e ele para. Jesus para, porque era um clamor diferente, ele ouviu a alma daquele cego. E aí, Jesus, no verso 40, 42, diz: o que você quer que eu faça? Essa é a pergunta. O que você quer que eu faça? E o cego diz: eu quero ver. Respondeu Jesus: então recupera a sua visão. E aí a gente pode dar uma olhada rápida aqui e pensar assim: mas isso era óbvio. O cara é cego, ele grita Jesus, Jesus escuta, para, cura ele, fim da história. Mas não é bem assim, irmãos, isso não é o mais importante. A gente está perdendo algo aqui importantíssimo, que é a pergunta de Jesus. O que você quer que eu faça? Jesus podia chegar e curar, seguir viagem. Mas Jesus para e pergunta. Parece uma pergunta tão boba, porque parecia tão óbvio. Será que Jesus queria dar um destaque maior para o milagre, chamar atenção ali, criar um clima? É óbvio que não. Tem algo acontecendo aqui, algo muito importante. Jesus está escutando. Jesus está ouvindo a alma de alguém. E é interessante que aqui nós já temos uma primeira lição. Não presuma que você já sabe, escute. Não presuma que você já sabe, não pense que você já sabe o que a pessoa está vivendo, o que ela está passando, o que ela está dizendo. Não, escute, escute. Jesus está fazendo perguntas aqui de propósito, esse era o costume de Jesus, porque ele queria escutar o coração, ele queria dar mais oportunidade para as pessoas falarem. Tem esse texto que a gente leu, mas vocês vão se lembrar aqui da mulher que foi pega em flagrante ali em adultério, e um monte de homens vão com pedras para apedrejá-la, e ela vai aos pés de Jesus, e Jesus fala: quem não tiver pecado, tira a primeira pedra, e as pessoas vão saindo. A Bíblia diz que Jesus está ali escrevendo no chão, e Jesus está vendo, as pessoas estão saindo, estão indo embora. Mas Jesus faz uma pergunta para aquela mulher: onde estão seus acusadores? Ninguém te condenou? O que Jesus estava fazendo? Jesus queria que essa mulher falasse, Jesus queria escutar, mas também provocando com perguntas, que ela fosse curada, que ela entendesse o perdão, que ela entendesse que ele não estava a acusando, uma vez que ela abandonasse o pecado. Jesus tinha perguntas inteligentes aqui. Uma outra ocasião, quero que você leia comigo esse texto de Marcos 9, Evangelho de Marcos, diz que Jesus perguntou a um pai, ao pai de um menino. Jesus fez essa pergunta porque esse pai estava sofrendo há muitos anos, tinha muitas feridas, tinha muita dor dentro daquele pai. E não basta muitas vezes a gente chegar e dar o que a pessoa precisa e resolver o problema, e dar logo uma solução para se livrar. Muitas vezes nós precisamos escutar.
Porque coisas que foram acontecendo ao longo dos anos vão deixando marcas, feridas, dores, que não é tão simples assim de serem curadas. E Jesus, ele para, antes de fazer a cura, a transformação, Jesus para e ele pergunta ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Sabe aquela conversinha, você senta? Conta para mim essa história. Quanto tempo ele está desse jeito? E o pai, desde a infância. E ele viu que Jesus estava escutando e ele continua. Muitas vezes esse espírito tem lançado ele no fogo, na água para matá-lo. O pai vai desabafando. E ele fala: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Eu não vou ler o resto aqui, é lógico que Jesus ajudou. Jesus fala: eu quero. Lógico que ele queria ajudar, que ele queria curar, mas ele ouviu antes. Ele deu essa oportunidade. Eu fico emocionada com esse texto aqui, com o comportamento de Jesus, de esperar que esse pai desabafasse todo o cansaço de anos que ele tinha no coração. Como é importante, irmãos, escutar, ouvir, de verdade. De verdade. Muitos de nós podemos desligar um pouquinho a Netflix. Podemos colocar um pouco o celular no bolso. A gente pode diminuir um pouco o ritmo para escutar de verdade, como Jesus fazia. Porque é assim que realmente a gente vai conhecer o coração das pessoas, escutando, escutando. Ser ouvido é tão próximo de ser amado que é quase indistinguível. É muito próximo. Eu gostei de uma história, eu até estava compartilhando com o pastor Carlos, que estava lendo a respeito de um médico que criou um aparelho que é usado até hoje. Em 1816, René Laennec, ele era um médico francês, que ele ficava constrangido de colocar a cabeça, o ouvido no peito das mulheres. Ele era um médico, ele precisava fazer isso, mas ele se constrangia. E aí ele inventou uma ferramenta que os médicos usam até hoje, que é o estetoscópio. Só que ele é famoso não tanto por essa invenção, mas pelo que ele disse, quando ele fez essa ferramenta tão útil, tão importante. Ele disse para os médicos e enfermeiras: se você usar essa ferramenta, não pare de escutar os seus pacientes. Eles ainda dirão como curá-los. Laennec não queria que os médicos se limitassem a ouvir os pulmões ou o coração de carne com a sua invenção. Ele queria ter certeza que eles escutassem as palavras e os sentimentos dos seus pacientes. Ele queria que os médicos e enfermeiros continuassem escutando com o coração. Eu achei tão lindo ele ser mais reconhecido pelo cuidado que ele teve em manter a escuta, em ler os seus pacientes através da escuta. Então, cuidado. Ao escutar as pessoas, não presuma que você já sabe. Porque uma única palavra dita por alguém pode ter uma vida dentro dela. Uma única palavra que a pessoa diz pode ter uma infância dentro dela. Pode ter um abuso dentro dela. Pode ter uma tragédia. Pode ter um abandono. Uma única palavra. Então, a gente não pode ser tão descuidado e presumir que a gente já sabe tudo quando a gente está conversando com as pessoas. Nós temos que entender que as palavras dentro de um dicionário, embora tenha lá toda a explicação do que significa aquela palavra, é muito diferente dita pelos lábios de uma pessoa. Tem toda uma experiência, tem toda uma vivência, tem muito mais coisas, tem um mundo dentro daquela palavra, que é muito diferente de quando ela está ali, escrita num dicionário, e a gente já sabe o significado dela. Então, nós precisamos, se queremos ser uma bênção na vida das pessoas, precisamos aprender a ler as pessoas através da escuta. Precisamos ouvir de verdade, como Jesus fazia. E Jesus fazia perguntas simples, para abrir o coração das pessoas, abrir seus lábios para que elas contassem. Então, nós podemos, por exemplo, dizer para as pessoas: como que foi para você passar por isso? Nós podemos, eu estou lembrando aqui de uma situação na academia. A gente já está até criando lá na academia o grupo das 11.
A gente ficou meio amigo ali, né, na musculação. Então, tem gente de todas as idades. E tem uma pessoa lá que, não vou falar o nome, né, mas ele é uma graça. Eu achei que ele tinha 19 anos, mas ele tem 39. E a esposa também achei que tinha uns 18, tem 30 e poucos. E a gente brinca, né, que eles são tão novinhos. E ele chega meio atrasado, né, anda, vem, vai lá, faz um exercício, para conversar. E esse dia eu estava na esteira, falei, vou dar uma atenção para esse rapaz. E ele estava lá na esteira, eu encostei e falei, você chegou atrasado, hein? Ele falou, é que eu estava no psiquiatra. É que eu sou meio doido, né? Aí ele começou a falar, não, é porque eu tomo remédio, não sei o quê. Ele é bem divertido. E foi falando, daí a personal falou assim, ei, vocês querem que eu leve um cafezinho aí, umas bolachinhas, né? E eu achando que estava na igreja, fiz assim para ela, né? Você não está vendo que eu estou evangelizando, né? E ela nem é cristã, né? E continuei a conversa. E ele foi falando também, eu não tive mãe. E ele começou a abrir o coração, porque eu perguntei por que ele chegou atrasado. Não vou continuar essa história aqui, senão demora. Mas olha que interessante, como as pessoas querem falar, como elas estão carentes. Lá na academia, uma oportunidade, no mercado, uma oportunidade, tantas histórias que a gente poderia contar aqui de caixa de mercado. Nós precisamos ler as pessoas através da escuta, usando perguntas simples, perguntas facilitadoras, onde as pessoas vão poder abrir o coração. Abrir o coração. Esses dias estava na Pernambucana, acho que já contei aqui, né? Foi comprar um tapete. Aí o Sandro, eu estava com pressa, horário do almoço. E aí meu marido, nossa, já parou lá com a vendedora. Ela tinha um sotaque diferente. Ele falou, de onde você é? Só isso. Pronto, irmãos, aí foi, né? E eu já fui lá vendo outra coisa. Né? E aí ele já sabe tudo, já descobriu tudo. Vamos para o caixa. Aí eu dei uma crise, né, de consciência. Eu falei, passa o seu WhatsApp para mim, para a gente, porque ele já tinha falado de igreja, já tinha falado de tudo, para a gente fazer um contato, convidar você para o grupo e tal. Aí ela me passou. Aí na hora de ir embora, o Sandro falou, nossa, você está tão evangelista, né? Porque aí eu me toquei, ele estava fazendo um trabalho tão lindo, aí eu fui cooperar, porque ele não pegou um contato, né? Então a gente tem que pegar o contato. Mas a gente precisa aproveitar. A gente vai nos lugares, como cristãos, nós temos que entender que nós estamos indo lá para abençoar. Para abençoar. Então, irmãos, leia as pessoas através da escuta. Uma outra verdade que Jesus nos ensina, ouvir não é um talento, mas sim uma prática. Ouvir é uma prática. Se a gente praticar, a gente vai cada vez ouvir melhor. Significa que todos nós podemos aprender. Às vezes fala assim, mas eu sou tímido. Acho que o pastor Carlos falou ontem, lá no Inspire, em Maringá. Então, fala com 2 pessoas, com uma. É do seu jeitinho. Mas é uma prática, todos nós podemos praticar. Nós precisamos entender que é com jeitinho para chegar no coração das pessoas, para nos comunicarmos com elas. Eu coloquei aqui algumas ideias que a gente pode usar de forma bem prática para melhorar a nossa capacidade de escutar. São 4 delas. Pode colocar ali. História. Você pode começar pela história. Conta um pouquinho mais da sua história. Um dia um preletor foi numa das nossas SATs e o Sandro foi buscar no aeroporto e ele falou assim, a gente tem um tempo até chegar no acampamento, conta a sua história. E o Sandro foi começando, ele falou, não, eu quero a versão longa. Você está já começando aí na fase adulta, eu quero a sua versão longa. Eu achei tão lindo aquilo. Um homem importante, né? Um homem disputado aí para conseguir falar com ele. E ele falou para o Sandro, não, eu quero a versão longa. Eu quero te ouvir. Então, a gente pode pedir a pessoa contar a história. Pode chegar no coração perguntando qual que é o seu time favorito, o seu restaurante favorito, o seu personagem bíblico favorito. A gente pode falar dos hábitos, chegar ao coração, escutar através dos hábitos. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? São perguntas facilitadoras, é tão simples abrir uma conversa, um diálogo. E nós também podemos falar da dor. Como você está lidando com isso? Pessoa passando com uma dor.
esses dias eu estava falando com um líder, que tem um integrante do grupo dele, que é óbvio, a cara dele é uma cara de dor. Tem gente que tem uma cara de dor. E nós precisamos chegar ao coração dessa pessoa, para que esse rosto seja transformado. Então, são perguntas abençoadoras e facilitadoras que nós podemos trabalhar a escuta. Eu achei interessante também que eu li sobre um missionário na Índia, que ele foi servir os pobres, né, num vilarejo lá, bem remoto. E é interessante que o grupo apareceu, eles foram com um grupo, com todo tipo de suprimento, profissionais capazes de transformar aquele lugar num lugar de saúde e vitalidade. Eles foram primeiro numa favela e eles disseram: nós podemos construir uma clínica para cuidar de feridos e doentes dessa aldeia. Podemos construir uma escola para que a próxima geração possa ter educação. Podemos trabalhar aqui de uma forma que vocês vão sair da pobreza, né? Criar meios aqui para vocês. Podemos construir uma igreja para que vocês possam se reunir nos finais de semana e aprender sobre Deus. Mas em seguida eles perguntaram, aí acho que eles fizeram como Jesus: o que vocês querem que a gente faça? Eles deram um leque de o que realmente vocês precisam. E eles ficaram assim de queixo caído, porque todos responderam assim: nós precisamos de uma caixa de correio. E eles, como? Oi, né? Uma caixa de correio? E os aldeões explicaram que na Índia, se você tem uma caixa de correio, você existe. Se você não tem um CEP, você não existe. Mesmo que, como no caso ali, seja uma comunidade de 20 mil pessoas. Se você não tem um CEP, você não existe. Significa que você não pode ter os serviços do governo, receber essa estrutura. Então, eles queriam uma identidade para se tornarem, para existirem, no seu próprio país. E parecia algo tão simples, mas o relato diz que eles demoraram 2 anos para conseguir um código postal para aquela região. E aí eles contam que tudo foi transformado, que aquela vila, aquele lugar começou a ser transformado a partir daquele código postal. Então, irmãos, não presuma que você já sabe. Escute. Escute com o coração. Faça perguntas facilitadoras que viabilize você escutar ainda mais profundo o coração das pessoas. Amém, meus irmãos? E para finalizar, eu quero falar da outra palavra do bless, que é a letra E, a outra letra. Então, nós lemos as pessoas através da escuta, mas nós também encontramos o outro, a mesa. No inglês, né, essa letra vai ter a ver com comer, com comida. Eu confesso para vocês que essa é a parte do bless que eu mais gosto, né? Mas Jesus também, viu? Não é só eu, não. Jesus também. A gente pode abençoar a mesa através da comida. Na verdade, essa é a maior estratégia da Bíblia. A Bíblia é repleta de refeições. Repleta. Olha esse texto aqui que nós vamos ver. Jesus, numa situação em Marcos 9, que diz: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Foi chegando pecador, publicano, foi chegando um monte de gente sentando à mesa. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus estava usando uma ironia aqui. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Se nós pedirmos assim, aliste uma forma que Jesus mais abençoou enquanto nesse mundo. A gente poderia colocar aqui: nossa, ele curou leproso, expulsou demônios, ressuscitou mortos, um monte de coisa, né? Mas, gente, pasmem vocês. A forma que Jesus mais abençoou nos evangelhos foi comendo. É isso mesmo, comendo. Aleluia, né? Coisa boa. Jesus
O método de Jesus era comer. Ele fez tudo isso que eu falei, mas a estratégia de Jesus era comendo. Pode parecer loucura isso, né? A gente falar uma heresia dessa. Mas olha para a Bíblia. Olha aqui que Jesus fez. Ele realizou o primeiro milagre numa festa de casamento, dando uma ajudinha no cardápio, não foi? Na festa lá do casamento. Teve uma vez que Jesus fez um piquenique ao ar livre, todo mundo sentou na grama, 5.000 pessoas. Ele fez um piquenique, detalhe, ele que trouxe a comida. Tá certo que teve um garotinho que ajudou com 5 pães e 2 peixinhos, mas eram 5.000 pessoas. Teve uma vez que Jesus queria fazer algo muito especial com os seus discípulos, porque era o último momento. Ele iria partir, ele ia morrer e ressuscitar. O que ele fez? Uma ceia, a última ceia. E quando ele morre e ressuscita, o que ele faz? Paz seja convosco, ele come com seus discípulos. Depois ele quer fazer um momento de restauração, ele vai lá na praia, eles estão lá pescando, ele prepara um café da manhã à beira da praia, e ele chama, vem cá, vamos comer juntos. Jesus entendia, e Jesus criou essa estratégia em volta da mesa. Se tem uma forma de abençoar maravilhosa e fácil, é comendo juntos. Comer juntos. Comer juntos. Irmãos, não é difícil ser cristão e abençoar pessoas. Vocês estão vendo? Orar, escutar, comer juntos. É até gostoso fazer essas coisas, principalmente comer juntos. Olha, Jesus tinha esse método muito diferente de fazer seguidores. Os fariseus, religiosos, eles criticaram o método de Jesus. O que eles estão fazendo aqui nesse texto que a gente leu é criticando o método de Jesus. Porque ele está falando assim, por que ele come, com pecadores, com esses coletores de impostos? O método daqueles religiosos era outro, não era esse. E aí Jesus fala no verso 11, vendo isso, os fariseus dizendo, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Até é interessante que o escritor de Blaise, ele fala que ele fica imaginando Jesus com a boca cheia de frango, com uma coxa na mão e falando assim, os sãos não precisam de médicos, Mas ele faz até uma imaginação de Jesus ali comendo, e dando uma lição naqueles religiosos que interpretavam de forma tão errônea. Jesus abençoou através da comida. Jesus usou o método da mesa, do comer juntos, para resgatar pessoas, para trazer pessoas de volta para Deus. E isso é extraordinário, irmãos. É extraordinário. Eu quero ver com vocês rapidamente aqui, por que comer junto é tão poderoso? Por que a gente fazer uma refeição junto é tão poderoso? Primeiro, porque a sociedade é individualista. As pessoas são individualistas. Cada uma no seu mundinho, cada uma... E a comida deixou de ser algo sagrado. A comida, você vai lá, come, você faz... para encher a barriga mesmo. Ou usando até de formas erradas. De uma forma que é pecaminosa. As pessoas são individualistas. Por isso, comer juntos é um exercício espiritual para quebrar esse demônio do individualismo. Amém, irmãos? Para quebrar isso. É um exercício. Segundo, comer juntos é poderoso porque é uma combinação perfeita com a escuta. Não precisa fazer separado, você pode unir as duas coisas. Porque se tem uma coisa maravilhosa para escutar as pessoas é comer juntos. Então, você começa, eu falei, é igual queijo e goiabada, É uma combinação perfeita. Você sentou para comer, você vai escutando. Até eu e o Sandro, quando a gente vai almoçar, principalmente o almoço, é gostoso, a gente vai comer. É o momento que a gente mais conversa, que a gente mais fala das nossas coisas, o horário que a gente está comendo junto.
Porque é natural, assim, você já começa a conversar. É transformador, é maravilhoso. Nos nossos GCs, né? Estou vendo aqui vários do meu GC. Não é verdade, Jonas? A Tati trouxe uma broa lá sem lactose para mim. Que delícia, né? E o bolinho estava bom também, viu? Depois tomei café da manhã. Mas, gente, a gente já chega e já vai quebrando o gelo, né? Trouxeram um casal visitante. É gostoso porque a gente põe a comida na mesa ali no grupo e ali a gente fica, né? Vocês também, que a gente multiplicou lá, eu vejo as fotos, né? A mesa farta. Então, a gente vai comendo junto e conversando ao mesmo tempo. Fomos conhecendo ali o casal que veio visitar de uma forma tão gostosa. Por quê? Porque comer junto abre a escuta. É natural, é muito gostoso. E a gente tem feito isso nos nossos GCs, né? Tem vários líderes aqui. É um momento tão precioso em que a gente põe a mesa e em volta da mesa a gente escuta um ao outro. A gente come junto e a gente escuta. A gente ouve testemunho, a gente ouve dor, a gente ouve de tudo. Então, é uma combinação perfeita. Falei um pouquinho aqui do natural em terceiro, porque é fácil e natural. Por que é tão poderoso comer juntos? Usar a comida para abençoar, porque é natural. Faz as contas aí, se você toma 2 refeições por dia, ou 3, né? Se forem 3, significa que você faz 21 refeições na semana. Será que dessas 21 refeições que você faz na semana, você não pode tirar 1 ou 2 na semana para fazer com alguém, para abençoar? Será que não dá, irmãos? Acabei de marcar um café da manhã, né, Sônia? Quarta-feira, 8h30. Eu gosto, eu falei para vocês que é a minha preferida. Porque é uma delícia, é natural, é espiritual, é divino, amém, meus irmãos? Comer juntos não é um negócio qualquer. Se você vê a Bíblia, comer juntos, sentar à mesa é algo sagrado. É algo que pode ser transformador. Eu gosto demais do estilo do meu marido, porque ele, toda semana, ele vai fazer algumas refeições para abençoar de forma evangelística. Toda semana. E eu já sei, ele prefere principalmente o café da manhã. Às vezes ele almoça, mas ele prefere o café da manhã. Então, já começa o dia tomando café de uma forma que ele está evangelizando, que ele quer abençoar. Porque é natural, você já vai fazer isso, você já vai tomar café da manhã, almoçar ou jantar. Por que você não faz isso de uma forma abençoadora? Dentro da própria casa, por que não transformar os momentos à mesa no momento poderoso da ação de Deus? Por que não? Comer juntos é tão poderoso porque comer juntos eleva o nível do relacionamento. Eleva o nível. Pode ver. Eu já tive experiências assim que eu queria muito conhecer melhor uma pessoa ou um casal. E eu falei, vamos comer uma pizza junto, vamos tomar um café junto, vamos... Irmãos, é batata. Você sentou para comer juntos, você vai elevar o nível do relacionamento. E eu fico pensando que pais poderiam usar isso. Quantos pais, né? O pai poderia sair para comer junto com o filho, só ele e o filho. Não importa a idade, vai elevar o nível do relacionamento, ou sai só com o cônjuge. Comer juntos, não importa se é dentro da família ou se é com estranho, eleva o nível do relacionamento. É incrível, faz a experiência. Eu não estou falando aquele negócio que você faz ali de qualquer jeito, né? Ou como uma rotina e você não para pensar que é um momento de bênção. Às vezes a gente cai na rotina do dia a dia, mas de forma intencional, usando como estratégia, como a prática de Jesus. Use as suas refeições para ser uma bênção e para abençoar. Use isso. Eu sei que Jesus, ele falou para Zaqueu, desce da árvore, eu vou comer na sua casa. E o nível daquele relacionamento foi tão elevado, que aquele homem que era um corrupto, que era um rejeitado pelo seu povo judeu, aquele homem foi transformado, ele foi salvo. Ele teve a sua eternidade transformada. E ele transformou a sociedade porque a Bíblia diz que ele queria devolver 4 vezes mais o que ele roubou. Ele foi uma bênção para a sua família e uma bênção para a sociedade também.
comer juntos eleva o nível dos nossos relacionamentos. Eleva o nível. Por que comer juntos é tão poderoso? Porque é a melhor estratégia que Jesus nos ensinou para chegar no coração das pessoas. É a melhor estratégia que Jesus nos ensinou. Às vezes as pessoas não estão tão empolgadas de ir numa igreja. Mas elas estão... A gente até fala isso, vir orar ninguém quer, né? Mas faz uma churrascada, fica assim, né? Usa a churrascada. Se ela for espiritual, se ela for com o propósito de você abençoar, de você evangelizar, usa a churrascada. Por que não? Depois a pessoa vai entender que ela precisa orar, que é importante orar. Mas começa pela comida, coloca a pessoa na mesa. Faz o churrasco, se é mais fácil. E é mais fácil, por isso que Jesus usou a comida. Nós precisamos colocar mais a mesa diante das pessoas, amém, irmãos? Nós precisamos fazer mais isso. É tão incrível que só no Evangelho de Lucas, nós vemos 10 histórias de Jesus jantando e conversando com várias pessoas. Só no Evangelho tem 10 histórias de Jesus fazendo isso. Porque é poderoso. Comer junto é poderoso. Na época de Jesus, com quem você comia, era algo muito íntimo. Era algo espiritual. E nós precisamos retomar esse valor que a refeição tem. Não é só fazer, Jesus, obrigado pelo alimento. Não. É partilhar a mesa. Seja com a família, seja com outra pessoa. É partilhar a mesa. E elevar o nível dos nossos relacionamentos. Para um nível espiritual, para um nível santo, como nós cantamos aqui. Quando Jesus quis explicar sua missão de amor para nós, ele usou a comida. Ele disse, usando o pão. Ele levantou o pão, um pão que mata a fome, que era o principal alimento da época. E ele disse que o seu corpo seria surrado na cruz. Como aquele pão, para chegar naquela forma, como o trigo moído. Jesus usou a comida, a linguagem da comida. Ele pegou o cálice e disse a mesma coisa. Como um símbolo da sua morte, da limpeza, da purificação, que o sangue dele ia nos trazer, nos proporcionar. N.T. Wright, que é muito queridinho aí do nosso seminário, do Isbel, né, um escritor do Novo Testamento, ele diz, quando o próprio Jesus quis explicar aos seus discípulos a respeito do que se tratava sua morte que se aproximava, ele não lhes deu uma teoria, ele lhes deu uma refeição. Por isso, até hoje, nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. Irmãos, não é sábio que nós cristãos sigamos o exemplo do nosso mestre? Não é no mínimo sábio que a gente faça isso? A Bíblia diz em Mateus 22, quando vai explicar o que é o reino dos céus. O que é o reino de Deus? A Bíblia, Jesus falou, por parábola, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. O que é o reino do céu? Olha que simples. É um rei que preparou um banquete de casamento. Depois, lá em Apocalipse 19:9, a gente vai ver que o anjo me disse, falando com o apóstolo João, escreve, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. O que vai ter no céu? Um banquete. Aleluia, né? Um banquete do casamento do Cordeiro. A linguagem da Bíblia é a mesa. É estarmos juntos à mesa. O primeiro pecado aconteceu por causa de comida. Foi um convite para comer. Já pararam para pensar nisso? O primeiro pecado foi um convite para comer. E o pecado alastrou na humanidade, acabou com a humanidade. Mas aí vem o segundo Adão, que a Bíblia fala no Novo Testamento, Jesus Cristo. E ele deixa a mesma coisa, o comer do seu corpo, beber do seu sangue, né, simbolicamente. Um banquete, um casamento do Cordeiro,
uma ceia, como uma cura para o pecado, como uma salvação pela graça, através do comer juntos. Apocalipse 3:20 diz: preste atenção, estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Esse é o convite da graça. O primeiro pecado entrou e acabou com tudo por causa da comida, né? Atrativa aos olhos, comeu. Mas o convite da graça é: eu estou batendo, abre a porta do seu coração e nós vamos comer juntos. É uma linguagem espiritual, irmãos, mas nós estamos no mundo material e nós podemos fazer isso para sermos uma bênção. Deus nos deu um privilégio de estarmos aqui numa igreja que entende essa mensagem de Jesus, que entende essa estratégia de Jesus. E nós estamos espalhados pela cidade todas as semanas, em volta da mesa. Nós temos pregado isso para vocês, nós queremos viver essa verdade bíblica. Nós queremos compartilhar a mesa e ser uma bênção uns para os outros, porque nós somos abençoados e nós queremos abençoar, amém, meus irmãos? Se você não está envolvido em um grupo de crescimento, em um GC, corre, se envolve. Porque é a estratégia que Deus nos deu para nos treinar, para a gente não fazer isso só no GC. Nós fazemos isso como algo natural da nossa vida, do nosso dia a dia. Mas no GC, nós temos o privilégio como igreja de viver essa verdade. Em volta da mesa, nós compartilhamos, não só o pão, mas junto com o pão ali nós compartilhamos nossas dores, nossos pedidos de oração, nossos testemunhos, nossas alegrias. Nós compartilhamos a palavra de Deus. Nós compartilhamos o companheirismo. Nós não estamos sozinhos. E nessa mesa, irmãos, há muitos lugares. Ainda há lugar à mesa. É o convite da graça. E tem que ser o convite que tem que estar nos nossos lábios. Vamos comer mais juntos. Vamos nos sentar mais juntos para uma refeição. Usar aquilo que é natural. Quero desafiar você a fazer isso. E escutar. Como Jesus escutava de verdade, escutar com o coração. Vamos ficar de pé? Feche seus olhos. Senhor, obrigada, Jesus. O Senhor é tão maravilhoso. O Senhor é o exemplo para tudo. Até algo que talvez a gente nem pensa, que é a comida. O Senhor transforma tudo isso em algo tão espiritual, tão poderoso para abençoar pessoas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos ensinado como igreja a viver dessa forma. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado como igreja a viver no dia a dia essas práticas espirituais de orar, de escutar os outros, de comer à mesa. Deus, trazendo para a comunhão como uma metáfora do que nós vamos viver por toda a eternidade. Senhor, mas se há alguém aqui que não está vivendo essas práticas tão maravilhosas que o Senhor nos ensinou, o convite à mesa está aberto. Há lugar na mesa. Há lugar na mesa do Senhor. Há lugar para todos aqueles que querem. Há lugar para todos aqueles que hoje, de coração abertos, querem viver essa dimensão de vida espiritual, de vida cristã. De entender que são abençoados para abençoar. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por todos os recursos que o Senhor tem para nós. Obrigada por nos colocar na sua mesa. Mas não deixa que a gente esqueça que há lugar na mesa para muitas outras pessoas. Em nome de Jesus, amém.